Bem, caros alunos, o objetivo desse vídeo é mostrar como fazer a solução de um pórtico hiperestático pelo método das forças quando este pórtico tem aqueles anéis fechados, que causam graus de hiperestaticidade interna, tá? Então, a estrutura de exemplo que eu vou usar é este pórtico. Tem dois apoios fixos, tem um pavimento de cima que forma o anel fechado, e uma rótula aqui na ligação das duas vigas inclinadas. Ele tem 3 seções transversais diferentes, tá? E 2 carregamentos, essa carga de 30 e essa carga de 5 kN por metro. Observem que a estrutura ela é simétrica, tá? Isso pode trazer alguma vantagem na hora da gente resolver isso. O primeiro passo aqui é a determinação do grau de hiperestaticidade. Então, é a relação, a diferença entre o número de incógnitas menos as equações, que neste caso serão 4 reações de apoio, ou seja, 2 neste apoio fixo e 2 neste apoio fixo. E eu tenho também 3 incógnitas que são do anel fechado, que é este anel que eu estou contornando aqui. Para traçar o diagrama de momento cortante normal das barras do anel, eu tenho que abrir o anel. E ao abrir o anel, onde eu cortar uma barra, eu tenho que calcular os esforços de ligação ali, que seria o momento cortante anormal. Esses 3 esforços é o que soma aqui as 3 incógnitas do anel fechado. De equações eu tenho 3 de equilíbrio e tenho uma daquela rótula lá em cima, o que dá um grau 3 nessa estrutura. É uma estrutura bem trabalhosa de resolver mesmo, tá? Para escolher o sistema principal, a gente agora precisa eliminar 3 vínculos externos ou internos para tornar essa estrutura isostática. E aqui vocês têm que ter cuidados. Como ela tem hiperestaticidade interna, não dá para tirar esses 3 nos vínculos externos. Eu só tenho 4 reações de apoio externas aqui. Eu posso tirar no máximo uma. Se eu tentar tirar 2, removendo um desses apoios fixos, a estrutura fica completamente instável. Isso aqui vai cair. Então eu posso tirar no máximo uma reação externa, que seria a minha hiperestaticidade interna, e o resto são hiperestaticidades internas, que seriam as 2 do anel fechado. 2 por quê? Porque o anel me traz 3, mas a rótula que está dentro do anel me libera uma. O importante aqui é sempre vocês tentarem levar isso daqui até uma estrutura conhecida da mecânica 2. Então vamos lembrar as opções que a gente teria aqui. A primeira opção seria a engastada livre, que não é uma opção para a gente porque não tem engaste nessa estrutura. Então não dá para transformar isso em uma estrutura engastada livre. Descarta a primeira. A segunda estrutura que a gente vê na mecânica 2 é a biapoiada. É possível transformar isso numa biapoiada. Basta deixar um apoio fixo. O outro apoio a gente libera o vínculo horizontal e torna ele um apoio móvel, onde a reação horizontal se tornaria, por exemplo, o hiperestático X1. E ficaria faltando a gente abrir este anel para ela ficar biapoiada. Como eu só tenho mais 2 incógnitas para liberar, a melhor alternativa é romper a estrutura aqui na rótula. Como não tem momento fletor aqui, eu teria que colocar como hiperestático o par de forças horizontais, um de cada lado, que seria o X2, e um par de forças verticais, uma de cada lado, que seria o X3. Assim o anel fica aberto, como se essas barras não se tocassem aqui. E isso ficaria biapoiado. Outra alternativa seria transformar isso daqui num pórtico triarticulado. Como eu já tenho um apoio fixo aqui e uma rótula, eu só tenho que abrir o anel para isso ficar triarticulado. E mantendo a simetria, uma alternativa seria quebrar essa viga bem no meio. Como eu estaria quebrando num ponto que não tem nada, ou seja, não tem nem rótula aqui, eu teria que colocar um par de momentos como hiperestático X1, um par de força normal como hiperestático X2 e um par de cortante como hiperestático X3. E eu poderia trabalhar com ela como um triarticulado. Outra estrutura da mecânica 2 é aquela biapoiada com tirante, que é bem parecida com isso. Como eu faria isso? Torna um apoio móvel, ou seja, teria um hiperestático, que seria a reação de apoio horizontal aqui. E aí eu tenho que fazer aparecer algo similar a um tirante. Por exemplo, eu coloco uma rótula à esquerda e à direita dessa viga de seção S3, sem romper os pilares.
aí ela fica parecida com uma biapoiada com tirante. O hiperestático X2 seria o momento fletor nessa rótula e o X3 seria o momento fletor nessa rótula. O único cuidado aqui é que isso não seria um tirante. Seria uma viga birrotulada com carga distribuída. A solução é muito similar àquele pórtico biapoiado com tirante, mas não é idêntico, tá? E a última opção que a gente teria seria converter isso em um pórtico composto, que é a justa solução que eu escolhi. O que eu fiz? Eu acrescentei uma rótula nessa ligação, onde eu vou ter o momento fletor aqui como x1, uma rótula nessa ligação, o momento fletor aqui vai se tornar o x2, e uma rótula bem aqui no meio para manter a simetria, onde o momento fletor é o x3. Essa estrutura pode ser decomposta da seguinte forma: se eu quebrar nessa rótula do x1 e nessa rótula do x2, eu fico com um triarticulado em cima, apoiado nesse H, que é um triarticulado embaixo. As equações de compatibilidade aqui seriam ΔI igual a zero, que é a rotação relativa aqui, ΔI igual a zero, que é a rotação relativa aqui, e ΔI igual a zero, que é a rotação relativa aqui. Com isso feito, a gente só teria que fazer os casos 0, 1, 2 e 3 e as combinações para montar o sistema de equações. Então, vamos caso por caso. O caso 0, lembrando que ele vai usar o carregamento numérico. Eu já vou trabalhar com a estrutura decomposta, que fica mais fácil. Então, está aqui o triarticulado de cima, está aqui o triarticulado de baixo e o carregamento numérico. O que eu vou mostrar aqui vai ser um pouco rápido para a solução. Então, o que eu sugiro? Que vocês pausem o vídeo, tentem calcular as forças de ligação e reações de apoio, tracem o diagrama do caso 0 e depois comparem com o que eu vou fazer agora, tá? Então, vamos lá. Como o triarticulado aqui está apoiado nesse de baixo, eu tenho que resolver ele primeiro. As forças de ligação dele, na rótula, são forças verticais e horizontais, já que não tem momento nessas rótulas. Se eu aplicar as equações de equilíbrio, soma dos momentos nesse ponto igual a zero, eu calculo a reação vertical esquerda de 25. Se eu fazer a soma das verticais igual a zero, eu descubro a outra vertical. Se eu fizer o somatório dos momentos na rótula olhando para a esquerda, eu obtenho a horizontal esquerda. E se eu fizer o somatório das horizontais nesse triarticulado, eu obtenho a horizontal da direita. Com as 4 reações de apoio calculadas, lembrando que, como elas são forças de ligação, eu tenho que lançar essas daqui nessa rótula com sentido trocado e essas nesta rótula com sentido trocado. Dessa forma. Agora, olhando o triarticulado de baixo, eu só tenho as reações de apoio para calcular, que são 4. As duas verticais e as duas horizontais. Mesmo processo, se eu fizer um momento neste ponto que eu estou indicando igual a zero, eu descubro a reação vertical da esquerda. Se eu fizer o somatório das forças verticais agora, sai a vertical da direita. Se eu fizer a soma dos momentos nessa rótula pela esquerda, ou seja, só entra as cargas da esquerda dela, eu descubro a horizontal esquerda. E se eu fizer a soma das forças horizontais igual a zero, eu descubro a horizontal direita. Tendo todas as reações, a gente consegue traçar o diagrama de momentos M0 em kN/m. Começando por essa barra inclinada aqui, eu vou de 0 a 0, ou seja, linha de fechamento, ponho o QL2 sobre 8, lembrando aqui que como a carga está distribuída na projeção horizontal, o Q é o 5, mas o L é o comprimento da carga nesse trecho, que também é 5 metros. Então, é 5 vezes 5 ao quadrado dividido por 8, que dá 15,63. E aqui a gente traça a parábola da melhor forma possível. A barra da direita é igual, então QL2 sobre 8 e a parábola. Indo para o triarticulado de baixo, começando por esse trecho aqui do pilar da esquerda na parte de cima. O momento na rótula é 0 e chegando no nó, o momento vale 83, que é o resultado do momento dessa força horizontal de 41 vezes o braço de alavanca tracionando dentro. O diagrama aqui fica linear. A mesma coisa acontece com essa parte superior do pilar da direita, momento 0 em cima,
83 e 34 embaixo, causado por essa força horizontal, e o diagrama vem linear. O momento agora na parte de baixo do pilar da esquerda, aqui no apoio rotulado, o momento é zero. Chegando no nó, o momento aqui vale 291, tracionando fora da estrutura, que ele é causado por essa força horizontal de 97, vezes o braço de alavanca de 3. E o diagrama fecha linear também. No pilar da direita, na parte de baixo, mesma coisa, momento zero. Chegando no nó, o momento é de 291,7 e o diagrama é linear. E fica faltando agora esses dois segmentos de viga. Então, o momento aqui na rótula é zero. Eu preciso descobrir o momento nessa viga chegando no nó. Para isso, eu posso fazer o equilíbrio deste nó. Quem tiver dúvida, busca lá o material de mecânica 2 para saber como faz isso. Então, eu tenho um momento de 291,7 chegando por baixo do nó, um momento de 83,34 chegando por cima, e como a soma dos momentos no nó tem que dar zero, está faltando aqui, chegando pela direita, um momento de 375. De 375 até zero, eu poderia fazer a linha de fechamento e pendurar um QL2 sobre 8 para traçar a parábola. Mas, se vocês observarem, o cortante na rótula vai ser zero. Basta colocar uma seção aqui, olhar à esquerda e somar as cargas. Como o cortante é zero, a tangente do diagrama de momento será zero, uma vez que o cortante é a derivada do momento. Então, faz o traçado da parábola saindo do 375 e chegando na rótula com tangente zero. A vantagem disso é que essa figura geométrica, sabendo que a tangente é zero, está na tabela de Curti-Bayer, evitando que eu tenha que decompor o diagrama em triângulo parábola. Quem não observar isso pode fazer a parábola, que é L2 sobre 8, e decompor o diagrama, dá o mesmo resultado. Na barra direita é a mesma coisa, eu tenho um momento aqui chegando no nó, a tangente zero na rótula e o traçado do diagrama. O diagrama do caso 0 está pronto. Vamos para o caso 1 agora. Eu deixo ele em função de x1 e aplico o x1 unitário. Olhando o triarticulado de cima, eu tenho as forças de ligação e, momento nesse ponto igual a zero, eu descubro a vertical esquerda. Soma das verticais, sai a vertical direita. Soma dos momentos nessa rótula pela esquerda, sai a horizontal esquerda. E soma das horizontais, sai a horizontal direita. Novamente, sugiro que vocês deem uma pausa, calculem as reações e o diagrama e depois confiram com o vídeo, tá? Como são forças de ligação, vou lançar no H de baixo, trocando o sentido, e agora calcular as reações de apoio do H, as verticais e as horizontais, de novo. Momento neste ponto igual a zero me dá a vertical esquerda, que nesse caso vai dar zero. Soma das verticais, a vertical direita. Momento nesta rótula igual a zero pela esquerda me dá a horizontal esquerda. E soma das horizontais me dá a horizontal direita. Com isso, a gente já consegue traçar o diagrama M1, começando por essa barra. Nessa extremidade da rótula, eu tenho um momento de 1 tracionando embaixo. Até o momento nessa rótula que é zero, ele vem triangular. Na outra barra, ele sai de zero dessa rótula até zero desse. Vindo para o H. Embaixo dessa rótula eu tenho um momento de 1 tracionando do lado direito. Chegando no nó, eu tenho, além deste momento de 1, o momento dessa força horizontal de 1/3. Somando as duas, esse momento vai a 1,667, formando um trapézio. Na extremidade superior do pilar da direita, eu tenho um momento zero na rótula, e chegando aqui no nó, o momento causado pela força horizontal de 1/3, que está ali em cima, no valor de 2/3. Também diagrama triangular. No pilar da esquerda, na parte de baixo, o momento aqui embaixo é zero. Chegando no nó ali, ele é causado pela força horizontal de 0,38, que vale 1,167. Triangular. E a mesma coisa no pilar da direita. Aqui embaixo ele é zero e aqui em cima o momento causado pela carga de 0,38. Triangular. Nos dois segmentos de viga agora, equilibrando este nó,
vocês vão descobrir que o momento na viga é de meio, e ele vai de meio até zero nessa rótula. Na viga da direita, a mesma coisa, ele sai de zero da rótula e vem até o momento dessa viga, que vai sair do equilíbrio deste nó, que vale meio, agora tracionando embaixo, linear. Este é o diagrama do caso 1. Vamos seguir então para o caso 2. Vou ter que limpar agora o desenho. No caso 2, ele vai ficar em função de x2. O momento apenas salta desse lado e vem para cá. É idêntico ao caso 1, só que espelhado. Então, as reações calculadas no caso 1, se eu fazer o espelhamento delas para cá, eu já tenho as calculadas do caso 2. E se eu fazer o espelhamento do diagrama de momentos para cá, eu tenho o diagrama de momentos pronto. Reparem que apenas os valores mudaram de lado. O que estava na direita foi para a esquerda, o que estava na esquerda foi para a direita. O caso 2 está pronto. O caso 3 agora, em função de x3. O hiperestático está nessa rótula central. Como o triarticulado em cima não ficou com nenhum carregamento, na hora de calcular as reações, vai dar tudo zero. Essas reações aqui vão aplicar tudo zero no pórtico de baixo. E fica faltando calcular as reações aqui embaixo. Tanto a vertical como a horizontal. Então, se eu fizer somatório dos momentos nesse ponto igual a zero, a vertical da esquerda dá zero. Se eu fizer a soma das verticais, a vertical da direita dá zero. Se eu fizer a soma dos momentos nessa rótula pela esquerda, a horizontal do apoio esquerdo dá 1/3. E soma das horizontais, a horizontal da direita dá 1/3. Com isso, a gente consegue traçar o diagrama de momentos M3. Começando pelo triarticulado de cima, que como não tem carregamento, também não tem diagrama de momentos. Vindo para a parte de baixo, o momento nesse ponto superior do pilar esquerdo é zero, e chegando no nó aqui embaixo, se você olhar para cima, não tem carga. Portanto, ele vem zero até aqui. A mesma coisa no trecho superior do pilar da direita. Começa zero aqui em cima, e chegando no nó, se você olhar para cima, não tem carregamento, ele vem zero. O trecho inferior do pilar da esquerda, o momento no apoio é zero. E chegando no nó, é o momento causado pela reação horizontal de 1/3. 1/3 vezes 3 dá 1, formando um diagrama triangular. E a mesma coisa acontece no trecho inferior do pilar da direita. Ele é zero no apoio, e aqui chegando no nó, é causado pela reação de 1/3 vezes 3, que dá 1. Para fazer as vigas, se eu equilibrar esse nó agora, você vai descobrir que a viga tem um momento de 1 tracionando embaixo. E a esquerda dessa rótula tem um momento de 1, o que faz um diagrama constante nesse trecho. A outra barra é similar. O diagrama aqui, o momento à direita da rótula é 1 tracionando embaixo. E pelo equilíbrio deste nó, o momento na extremidade dessa viga vale 1 tracionando embaixo, formando um diagrama constante. Nesse ponto, a gente conseguiu montar o diagrama do caso 0, do caso 1 e do caso 2 e do caso 3. Fica faltando agora fazer as combinações. Para fazer as combinações, eu preciso dos comprimentos equivalentes de cada barra. Então, se eu adotar o EIC igual ao valor de EI3, e lembrando que a expressão para calcular o comprimento equivalente vai ser o comprimento da barra vezes a relação EIC sobre EI, vocês vão obter, novamente, pausa, calcula e confere, tá? O comprimento equivalente das vigas inclinadas, nesse caso, serão de 7,83 metros cada. Da parte superior dos pilares, essa conta vai dar 6 metros. Da parte inferior dos pilares, 9 metros. Cada pedaço da viga aqui vai ter um comprimento equivalente de 5. E caso eu precise usar o diagrama como se fosse uma barra só, a barra inteira tem um comprimento equivalente de 10 metros. Nesse ponto agora, a gente pode começar a calcular as combinações de diagrama. Lembrando que tem muitas combinações neste exercício.
A expressão que a gente usa é essa, usando a tabela de Curti-Bayer, em função dos diagramas de momento e do comprimento equivalente. E para ficar mais fácil, eu vou trazer aqui, numa escala menor, os diagramas que a gente vai precisar para fazer a combinação. Então, eu tenho, primeiro que eu vou calcular o delta 1, 0, que seria a rotação relativa dessa rótula aqui do caso 0. Está aqui o diagrama 0 e 1, eu tenho que combinar um com o outro. E a expressão de combinação vai ser essa. Ou seja, esta parábola com este triângulo dá esse primeiro termo. Essa barra com essa dá 0. Esse triângulo aqui com este trapézio dá o segundo termo. Este triângulo com este triângulo dá o terceiro termo. Este triângulo com este triângulo dá o que está entre parênteses aqui. Ó. E do outro pilar, este triângulo com este dá exatamente a mesma expressão com o mesmo sinal, por isso que eu estou multiplicando por 2. Essa parábola aqui com este diagrama triangular vai dar um número cuja combinação dá positiva. Da outra barra, esse diagrama parabólico com este triângulo dá exatamente o mesmo número, só que agora a combinação de sinal dá negativa. Então, seja lá o que eu calcular para essa barra, e para essa vai ser o mesmo valor, só que essa dá positivo e essa dá negativa. Uma menos a outra dá 0, por isso ela não aparece na expressão. Quem tiver dúvida, monta a expressão e vai descobrir que uma vai simplificar a outra. E o resultado daqui, menos 1.529. Vamos para o próximo, delta 2, 0. Ou seja, a combinação do diagrama M2 com o diagrama 0. Observem que, como o M2 é uma versão espelhada do M1 e o diagrama M0 é simétrico, essa combinação dá exatamente a mesma expressão, ou seja, o delta 2, 0 é idêntico. Isso faz sentido, porque o 1, 0 é a rotação relativa desta rótula do caso 0. E o 2, 0 é a rotação relativa desta. Como a estrutura é simétrica, as duas têm que ser iguais. Vamos seguir então, para calcular o delta 3, 0. Então está aqui o diagrama do caso 3 e está aqui o diagrama do caso 0. A expressão que vai ser formada é esta. Ou seja, parábola com nada 0, parábola com nada 0, este triângulo com nada dá 0 e este triângulo com nada dá 0. Até agora nem comecei a montar a expressão. Este triângulo do pilar com este triângulo do pilar dá essa conta entre parênteses negativa. Este triângulo deste pilar com este deste pilar dá exatamente a mesma expressão, por isso eu estou multiplicando por 2. Para a viga agora, esta parábola com tangente 0 com este diagrama constante dá essa equação dentro deste parênteses. Esta outra parábola com este diagrama constante dá a mesma expressão, por isso que eu estou multiplicando por 2. E essa conta dá menos 3.000. Vamos seguir um pouco mais. Para fazer o F1, eu tenho que combinar o diagrama 1 com ele mesmo. E isso vai montar esta expressão. Ou seja, este triângulo com ele mesmo dá este termo. Essa barra vai dar 0. Este trapézio com ele mesmo dá este termo. Este triângulo com ele mesmo dá este termo. Este triângulo com ele mesmo dá o que está dentro deste parênteses. E este outro com ele mesmo dá a mesma conta, por isso que eu estou multiplicando por 2. Este triângulo dessa viga com ele mesmo dá o que está dentro deste parênteses. E este outro dá a mesma expressão com o mesmo sinal, por isso eu estou multiplicando por 2. E essa conta dá 23,4. Seguindo um pouco mais. O M2, para a gente fazer o F2, 2. Reparem que, como ele é a versão espelhada do M1, o resultado vai ser o mesmo do F1. É a mesma expressão. Vamos para o próximo. O F12, que é a mesma coisa do F21. Está aqui o diagrama M1 e aqui o diagrama M2. Repara que um é a versão espelhada do outro. Montando a expressão, o que nós vamos obter? Este triângulo com essa barra dá 0, essa barra com este triângulo dá 0. Este trapézio com este triângulo dá esta expressão entre colchetes. Este triângulo com este trapézio dá a mesma expressão, por isso que eu estou multiplicando por 2.
este triângulo com este triângulo dá essa expressão entre parênteses. Este outro triângulo com este daqui dá a mesma expressão, por isso que eu estou multiplicando por 2. Este triângulo com este dá essa expressão neste parênteses. E este outro com este dá a mesma expressão, por isso eu multiplico por 2. E essa conta dá 13,12. Vamos seguir um pouco mais. Agora o diagrama é M3 e o M1 para fazer o F13 ou o F31, que são iguais. Esse triângulo com essa barra dá 0, esta barra com esta outra barra dá 0. Este trapézio com esta barra também dá 0. E este triângulo com esta barra também dá 0. Até agora nem começamos a montar essa expressão. Este diagrama do pilar com este diagrama dá o que está entre parênteses aqui. Este outro diagrama desse pilar e esse aqui dá exatamente a mesma conta, por isso que eu estou multiplicando por 2. Indo para a viga. Este triângulo com este constante vai dar um resultado negativo. Este triângulo com este constante dá o mesmo resultado, só que agora dá positivo. Como o sinal da conta com esse daqui e com esse daqui são iguais, com sinais trocados, um mais o outro vai dar 0, não precisa colocar na equação. E essa conta dá 7,002. Observem aqui que todos os resultados têm 4 dígitos. Aqui eu peguei 3 decimais para este número ter 4 dígitos. Aqui eu peguei 2 para este número ter 4 dígitos. E aqui eu não peguei nenhum para este número ter 4 dígitos, que seriam 4 dígitos de precisão nos cálculos, tá? Vamos seguir. O F23, que seria a combinação do diagrama 2 com o 3. Ele vai ser idêntico ao F13, já que, trocando o diagrama 2 aqui pelo 1, esse assimétrico dá exatamente a mesma expressão. Próximo. O diagrama M3 para fazer o F33 agora. Então, essa barra com ela mesma dá 0, essa com ela mesma dá 0, esta com ela mesma dá 0, esta a mesma coisa. Este triângulo com ele mesmo dá essa conta entre parênteses e esse aqui a mesma expressão, por isso eu multipliquei por 2. Esse constante com ele mesmo dá esta conta entre parênteses e este outro constante com ele mesmo a mesma conta, por isso eu multipliquei por 2. E esse resultado dá 16. Então, nesse ponto, a gente já calculou todos os fatores de carga, ou seja, ΔI, 0, 2, 0 e 3, 0, e todas as flexibilidades, ou seja, F11, 21, 31, F22, 21, 23 e F33, 31 e 32. Com isso tudo, a gente consegue agora montar o sistema de equações, que é o próximo passo. O sistema ficará dessa forma, 3 equações, 3 incógnitas. Se eu multiplicar esse sistema inteiro por E e C, eu consigo pegar os valores calculados sem precisar dividir pelo E e C. E substituindo esses números, a gente vai ter esse sistema. Neste ponto, vocês podem resolver esse sistema da forma como acharem melhor. Então, quem quer resolver por Gauss, faz por Gauss. Quem quer fazer por substituição, faça por substituição, embora nesse tamanho eu não recomendo isso. Quem quiser fazer por Laplace, faça. Quem tiver uma calculadora que resolve o sistema de equações, fica à vontade em usar. Eu vou mostrar aqui a solução por Gauss, tá? Então, por Gauss, o que eu faço? Primeiro eu pego o termo constante e jogo por outro lado do igual. A primeira interação do Gauss, o objetivo é zerar esse número e zerar esse número. E para fazer isso, a gente multiplica uma linha por um número e soma com a primeira. Então, vou fazer isso para a linha 2 e para a linha 3. Para a linha 2, eu vou fazer essa operação, a equação 2 vezes isso, mais a equação 1. E para a linha 3, eu vou montar esta operação, ou seja, a equação 3 vezes esse número, mais a equação 1. E isso vai montar o sistema dessa forma. A primeira equação não mudou. Essa foi calculada fazendo essa operação para todos os termos dessa segunda equação e essa fazendo essa operação para todos os termos da terceira equação. Reparem que eu consegui zerar o x1, que era o objetivo dessa interação por Gauss. Para continuar, agora a gente tem que zerar esse termo aqui que acompanha o x2. Se você olhar a segunda e a terceira equação, é um sistema de duas equações, duas incógnitas. Então, basta fazer alguma coisa vezes a terceira equação mais a segunda e a gente zera isso daqui. A operação que eu vou montar é essa.
Equação 3 vezes esse número mais a equação 2, o que vai resultar no sistema desta forma. Assim, tudo que está abaixo da diagonal principal zerou. E a terceira equação só depende de x3. Isolando o x3, eu obtenho o primeiro hiperestático. Substituindo o x3 na segunda equação, a gente calcula o x2, dessa forma. E substituindo x2 e x3 na primeira equação, a gente calcula o x1. Esse foi o caminho que eu escolhi para fazer, tá? Vocês podem usar qualquer método que acharem melhor. Com os hiperestáticos calculados, a gente agora pode fazer a superposição dos efeitos, que seria somar para cada esforço, reação de apoio, o 0, o caso 1, o caso 2 e o caso 3, seguindo essa expressão. Para ficar mais fácil, está aqui a estrutura ainda decomposta. Lembrando que eu já calculei o x1, então vou colocar ele aqui com o valor final dele. Eu já calculei o x2, vou colocar ele aqui com o valor final. E já calculei o x3, também vou trazer ele aqui com o valor final. Só substituindo esses valores, vocês podem, por equilíbrio, calcular as reações desse triarticulado, lançar nesse triarticulado de baixo e calcular as reações finais. Mas eu sugiro que façam essa conta reação por reação. E usem as equações de equilíbrio para verificar. Então, fazendo a superposição para o triarticulado, vocês vão obter esses valores de reação, que depois são aplicados no triarticulado de baixo. E fazendo a superposição para as reações aqui embaixo, vocês vão obter esses valores. Com todas as reações dessa forma, a gente consegue fazer um diagrama de momento fletor cortante normal agora, que é o último passo do exercício. Então está aqui os esforços calculados, as forças de extremidade de barra, e eu vou usar isso para traçar este diagrama de momento fletor. Vocês já sabem como fazer diagrama de pórtico, então eu só vou estar mostrando o diagrama final aqui, tá? Vocês vão usar isso para traçar este diagrama de esforço cortante e este diagrama de força normal. Lembrando aí, tá, que para a barra inclinada, vocês vão ter que decompor essas forças e até a carga distribuída na direção perpendicular e paralela da barra para conseguir traçar o diagrama de cortante de normal. Quem não lembra como faz isso, vai revisar lá no material de revisão que eu deixei. O momento fletor que eu deixei representado aqui nesta parábola não é o QL2 sobre 8, tá? Eu representei aqui o momento máximo nessa seção onde o cortante é zero. Foi uma opção minha não colocar o QL2 sobre 8 nesse caso. E esse era o objetivo aí, tá? Tentem fazer o diagrama por conta. Vejam se vocês não têm nenhuma dificuldade. Quem tiver dificuldade, vai atrás do material de revisão de Mecânica 2, tá? E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês. Até mais.